Aí, a perspectiva da vida na frente de uma prancheta, chegou uma hora eu comecei a ficar apavorado, esse negócio de ter que ir para o escritório, de ter que ficar dentro, de tal, né? E eu já estudava violão clássico com meu irmão começou a estudar e eu fui na dele. E o violão clássico não era muito a minha praia, tal, eu gostava mais de tocar rock and roll, né? Eu já ouvia jazz, meu pai, assim, esse lado musical sempre foi muito forte lá em casa, pela o que meu pai escutava, o que minha mãe escutava. Minha mãe tem aquela cultura musical bem brasileira também, sabe, assim, de modinha, de samba. E meu pai já mais sofisticado, com jazz. Então, e já tinha isso no, no sangue, né? A ideia, eu tocava já violão. Aí eu conheci uma moça que era atriz e trabalhava numa peça ali no Bexiga, na 13 de Maio. Acho que chamava Teatro 13 de Maio na época. A gente começou a namorar e aí estavam montando uma peça lá que precisava tocar, alguém precisava tocar baixo, né? Aí eu falei, eu vou. Tava namorando a moça mesmo, a atriz da peça e tal. Depois até a gente morou junto e tal. Foi quando eu saí de casa. Para morar fora de casa já de vez, assim, né? Primeiro eu dividi o apartamento de um amigo. Foi ele que me apresentou essa moça. E aí depois eu morei uns anos com essa moça. Mas aí eu comecei a tocar baixo na peça. E fui conhecendo o pessoal do meio, do teatro, vários músicos. Ao mesmo tempo eu já tinha os meus amigos do rock and roll, da época que eu ia no Teatro Vereda, naquele, como era... Até estava conversando outro dia sobre isso, sobre como a gente se conheceu. Que eu tenho amigos até hoje, grandes. O padrinho do meu filho eu conheci também nesses shows de rock, quando a gente tinha 14 anos, 15 anos. E daí comecei a tocar, fui criando gosto, comecei a montar depois eu montei uma banda de rock, tocava com os amigos, queria seguir carreira. E aí veio aquele lado legal da minha família. Ah, você quer tocar? Legal. Teatro Vereda, Teatro Paiol, era o começo do rock and roll aqui. A gente era os poucos cabeludos que tinham na cidade. E, putz, era muito legal. Era muito legal. Foi quando eu conheci todo esse pessoal do rock que está aí. E era sempre a mesma turma, era sempre o mesmo. Né, tinha os Mutantes, que eram os mais famosos da época e tal, mas eram amigos pessoais, assim, da gente. Mas tudo garotada. Eu conheci os Mutantes através de amigos. Eu era muito amigo da Lucinha Turnbull, do Jonas, o Jonas que tocava com... Ele tinha uma banda com meus amigos também que chamava Distorção Neurótica. E o Jonas é primo do Liminha. Então foi juntando tudo. Eu era muito amigo do Léo. O Léo era um cara que foi hold do Tutti Frutti, dos Mutantes. Acho que foi um dos primeiros holds do Brasil e tal. Mas a gente se conhecia mais pela afinidade musical, né? Pelo jeito de se vestir, pela idade e tal. Não tinha muito essa história Eu era muito amigo do o Polé, né? Que era de quem eu fui assistente de arte. Também era um cara muito ligado nessa área, que era amigo do Alan Voss, que o Alan Voss também era um grande artista plástico que fez a capa de vários discos dos Mutantes. No final era uma turma só, essa galera assim dessa época. Hoje em dia as tribos são muito variadas, né? É muita gente e tal. Só tocava baixo elétrico e rock and roll. Daí que eu fui... Quando eu resolvi estudar música, eu já estava mais ligado também, procurando mais pro lado do jazz, né?